Olá, queridos. Mais uma vez, Deus nos concede o privilégio, a oportunidade de trabalharmos mais um tema dessa série de estudos do Novo Testamento, A Voz que Clama, História e Profecia. E hoje, trabalhando no livro de Lucas, capítulo 15, falando do resgate, 3 parábolas, onde o Senhor ilustra o plano de salvação, de certa forma, o trabalho da parte de Deus, a iniciativa de Deus e a resposta do homem ao chamado, à procura de Deus, que aliás tem sido assim desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. O Senhor tem estado a procurar, assim como no jardim, Adão, onde estás? E sempre, de certa forma, o homem fugindo, procurando se ocultar, se esconder, e Deus a procura, querendo resgatar, querendo salvar e libertar a cada um de nós. Quero convidar você a nos curvarmos diante do Senhor, agradecendo pela vida, o cuidado e a oportunidade de mais uma vez meditar em sua palavra. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse dia podermos estudar a tua palavra. Dá-nos a unção do teu Santo Espírito, que venhamos entender as mensagens que o Senhor quer nos transmitir através dessa parábola, ou dessas parábolas, e que a cada dia nós venhamos tomar decisões de glorificar e honrar o teu santo nome. Dá-nos a tua graça, a tua paz, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iniciando aqui capítulo 15 de Lucas, nos dito de que achegavam-se a Cristo todos os publicanos, ou chamados pecadores, só abrindo um parênteses, porque pecadores todos nós somos, mas na cultura, na mente dos fariseus, na época, os escribas e fariseus, que aliás murmuravam, dizendo que Cristo recebe pecadores e come com eles. Isso você vai encontrar registrado em Mateus capítulo 18, versos 10 e 14, julgando Cristo, criticando Cristo. E Cristo, até mesmo em sua defesa, ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não precisa os sãos de médico, e sim os doentes. Então, Cristo demonstra que realmente essas pessoas que, quem sabe, estavam à margem da sociedade pela cultura da época, e quem sabe pelos nossos dias também, não seja diferente, muda, quem sabe, a dinâmica, mas é justamente essas pessoas que Cristo está interessado em atrair. Claro, a todos, ele veio para todos, através dele seriam benditas todas as nações da terra, é a promessa, é a profecia, mas muitas vezes as pessoas mais cultas pode ser muitas vezes, ou até mesmo líderes, como na época, estar menos receptivos, mais orgulhosos, mais cheios de si. E então o ministério de Cristo teve mais aceitação por pessoas que estavam mais vazias, ou mais dependentes, ou tendo senso de necessidade maior. Como tem o próprio caso do fariseu e o publicano. O fariseu se orgulhava dos seus feitos, e o publicano nem ousava levantar a cabeça, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E a partir de então dessa crítica, desse murmúrio deles, Cristo propõe algumas parábolas. Capítulo 15 de Lucas, aqui já no partir do versículo 3, ele lhes propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, e ele aplica para eles mesmos, para o público do momento, que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e por acaso uma delas se transvie, se perca, e você não sabe onde está, não deixa as 99 no deserto, ou no curral, ou em segurança, e saia a procurar a ovelha perdida, mesmo que você tenha 100 ovelhas. Então era normal que deixasse as 99 em segurança e fosse procurar a perdida. Continuando ainda a leitura dos versos 5 a 7, ele diz que achando, põe em seus ombros com alegria,
e chegando em casa, voltando para casa com a sua ovelha, convoca, quem sabe, os vizinhos, amigos, dizendo: alegrai comigo porque encontrei a minha ovelha perdida. Quem sabe até mesmo uma ovelha de estimação, como quem sabe você ou eu tenhamos um animalzinho de estimação, não importa se grande, pequeno, se velho, novo, mas um animalzinho. E ele diz: alegrai comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E Cristo então afirma: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então é muito mais importante, é muito mais alegria no céu por uma pessoa que se arrepende do que 99. Os 99 nesse contexto já são justos, então não tem o porquê se alegrar. A única ovelha, ou nesse caso aplicando, saindo do contexto ali da ovelha para o ser humano, é mais interessante alegrar por um do que por 99 que não precisa. A ilustração, nesta parábola, aqui Deus nos representa, ou é representado, aqueles ou aquelas pessoas que, de igual forma como a ovelha perdida, pelas distrações, e no caso nosso, as distrações do mundo, a fascinação por alguma coisa que nos chama a atenção, vai se afastando, e quando menos se apercebe, estão perdidos. E um ponto a destacar: sabem que estão perdidos, mas não sabem o caminho de volta. E aqui houve a necessidade de uma intervenção do pastor, deixar as 99 e ir em busca da ovelha perdida. Dando seguimento ainda, ilustrando, e nesse primeiro caso é um grupo de perdidos, que é ilustrado pela ovelha, que sabe que está perdido, mas não sabe voltar. Ele ainda fala sobre a moeda perdida, e ele fala qual a mulher que, tendo 10 moedas, 10 dracmas em algumas bíblias, quem sabe como um dote de casamento, algo valioso, importante, que se perder, quem sabe por um descuido, uma situação qualquer na casa, que naquela época era comum, casa de chão batido, ou quem sabe com madeira, cai em uma greta, uma fresta dali, e a poeira do dia a dia, os entulhos ali, quem sabe, acumulados, esconde essa moeda. E ela então não acende uma lâmpada, varre a casa, busca com diligência até a encontrar, e diz que achando convoca as amigas, as vizinhas, aquelas que lhe são queridos, que pode alegrar junto, e diz: alegrai comigo porque achei a minha moeda perdida. E mais uma vez ele afirma: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele está ilustrando, mais uma vez, através dessa parábola, ao interesse do céu, do eterno, de Cristo, dos anjos, nessa operação, como mencionei, a operação resgate, de salvar-nos, libertar-nos do mal, do mundo, e volver a nossa atenção para as coisas celestiais. O que nos é ilustrado nesta parábola é mostrado que esta moeda ela estava perdida, não tinha um conhecimento real de sua situação, nem ao menos, quem sabe, sabia que estava perdida. Então, qual a diferença? A ovelha estava perdida, pelo menos sabia que estava perdida, não sabia o caminho de volta. Já no caso da moeda, estava perdida, não tinha nem consciência de que estava perdida e também não sabia voltar. Foi preciso de diligência, um trabalho árduo de varrer, de trazer um acessório, uma lâmpada, quem sabe chamar mais alguém da casa e procurar com diligência até encontrar essa moeda perdida. Mais uma vez retratando Deus, o trabalho incessante dos anjos, o ministério dos anjos, que diz a palavra de Deus em Hebreus, que são espíritos ministradores enviados em prol da nossa salvação. E chegamos então, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo, quem sabe uma das mais conhecidas. E ele fala também: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o mais jovem, disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E diz que ele reparte por eles a fazenda, os filhos,
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante. Diz que ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Só abrindo parênteses aqui, dá-nos a entender de que ele repartiu por eles, pelos filhos. A diferença é que o filho mais jovem, ele se afasta, ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante. Nós muitas vezes focamos simplesmente no papel do filho que foi, mas não prestamos atenção no filho que ficou. E ele então se afasta, não quer nem ficar perto do pai. Quem sabe muito estranho isso para os nossos dias, para a nossa cultura, de um filho requerer a herança do pai em vida, mas isso não era tão estranho naquela cultura. E o pai, quem sabe ali, não vende a propriedade, mas ele pega outros bens que ele tem e ele então torna de maneira portátil, vende e passa a parte que cabia ao filho como herança, e ele então se afasta. E diz o texto ainda que, havendo ele gastado tudo, e ainda como agravante, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E sabe, não estava contente com a administração do pai, e ele falou, não, vou empreender, eu vou cuidar do meu próprio negócio, vou montar meu negócio, quem sabe uma ideia visionária, eu vou conseguir, mas ele não administra corretamente, ao invés de, quem sabe, colocar juros ou empreender um negócio que ele pudesse ganhar mais dinheiro com aquilo, e ele só vivendo ali dissolutamente, bebendo, desfrutando, se divertindo com seus amigos, e quando menos espera não tinha mais de onde tirar recursos. E como agravante maior, uma grande fome. Durante o tempo ele vive bem, porque havia aquela herança que ele havia levado, mas, como mencionamos, não faz projeções para o futuro. E diz que chegou-se a um dos cidadãos daquela terra distante, o qual manda para os seus campos apacentar porcos. Agora, imagine você, provavelmente o rapaz dessa parábola fosse um judeu, na ilustração que Cristo estava contando, para os escribas e fariseus. Imagine para um judeu ter que apacentar porcos. Que situação desagradável para ele. E diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, com a comida dos porcos que eles comiam. Não diz que ele comeu, mas que chegou a sentir necessidade, desejo de comer da comida que os porcos comiam. Diz que ninguém lhe dava nada a comer. Então chega um ponto do arrependimento onde ele cai em si, diz que tornando em si, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai, quantos jornaleiros, quantos, quem sabe, empregados do meu pai, têm abundância de pão. Ele recorda da casa do pai, do amorável cuidado do pai, da atenção até mesmo com os seus trabalhadores, e eu aqui pereço de fome. No versículo 18 ele fala, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como, quem sabe, pelo menos um dos teus trabalhadores. E diz que levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então ele até prepara um discurso para falar com o pai, para se apresentar diante do pai. Um dos fatores que, ao nosso ver, leva esse jovem a voltar a ter essa segurança é justamente o amor do pai, o caráter do pai, que é representado aqui como o nosso eterno, que está sempre solícito a nos perdoar, a nos aceitar e nos readmitir novamente em sua família. E diz que o filho, ele disse ao pai, pequei contra o céu. Ele começa então esse discurso, perante ti também, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe, diz que mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. O pai não tira tempo aqui para, quem sabe, dar-lhe um sermão, falar, tá vendo? Eu sabia que você ia quebrar a cara e que voltaria para me procurar. O pai não gasta tempo com isso. O pai manda trazer depressa a melhor roupa, veste, põe um anel na mão, sandália nos pés, e manda trazer um bezerro cevado, e manda matai-o para que comamos e alegramos-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O texto ainda diz que o filho mais velho estava no campo,
trabalhando. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, a alegria ali, e chamando um dos servos, pergunta o que está acontecendo. Ele diz: teu irmão veio, teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro, porque o recebeu são e salvo, alegrando com isso. E aqui então entra a ação do irmão mais velho, diz que ele se indigna, fica chateado, revoltado, não quer entrar. E o pai então sai, o pai insiste com ele, e ele então responde ao pai: eis que eu te sirvo há tanto tempo. Nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, nunca me deste, quem sabe, um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele, quem sabe, com ciúme ali do irmão que havia voltado. E ele nem mesmo chama-o de irmão. Ele, no versículo 30, ele fala: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. De certa forma, é como se ele estivesse até, quem sabe, invejando aquilo que o irmão mais novo tinha feito, de ter saído, de ter, na linguagem de hoje, né, quem sabe, se divertido, aproveitado a vida, né, é o que muitos jovens, quem sabe, não querem ver a hora de chegar aos 18 anos, de ver a vida, de achar que conseguem resolver tudo sozinho. A ação do pai me apaziguar a situação, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quem sabe até mesmo por direito de herança, de estar convivendo, ou como mencionei, quem sabe também naquele mesmo ato de ter passado a parte para o filho, e ele estar ali administrando junto com o pai, ali junto com o pai, e ter aproveitado da melhor maneira, mas não lhe dá o direito agora também de questionar o pai e de revoltar-se contra o irmão. E ele diz: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, nessa parábola do filho pródigo, nos é mostrado um outro grupo também de pessoas que estão perdidos, sabem que estão perdidos, mas sabem o caminho de volta. Quem sabe se afasta pelas curiosidades, pelos desejos de viver a vida, se é que podemos colocar viver a vida, de aproveitar a vida com as coisas do mundo, que o mundo oferece, e quando percebe, está na lama, e o que nos sobra é alimentar das bolotas daquilo que sobra ou daquilo que é para os porcos. Assim o inimigo também de nossas almas, ele atrai, principalmente os jovens, aqui é ilustrado pela parábola do jovem, o mais moço, a curiosidade do mundo, daquilo que o mundo pode oferecer, e a Bíblia nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui nos é ilustrado a ação de Deus em resgatar-nos, em salvar-nos, e a resposta do homem, ou a nossa resposta ao chamado de Deus. Que não venhamos ser nem como o filho mais jovem que desperdiça os bens que saem e se afasta, e nem, quem sabe, como aquele mais velho que simplesmente critica o irmão mais novo, ou quem sabe até mesmo sente uma pequena pitadinha de inveja de ter vivido como ele. Talvez isso pode ilustrar também, quem sabe, o próprio Israel, como aquele filho mais velho que aparentemente estava servindo, mas que o contexto histórico mostra que não foi sempre assim, e que criticam, quem sabe, aqueles que viviam afastados, os gentios da época, e que foram atraídos, que foram chamados pelo trabalho de Cristo, pelo amor de Cristo, ou quem sabe nossos dias, aqueles que, quem sabe, nascem em um lar cristão, é ensinado desde pequeno, mas depois se afasta dos caminhos, e quando volta, será que nós talvez não sejamos como o irmão mais velho que está a censurar, criticar, chateado porque o pai recebe com alegria, e o pai é que ilustra o cuidado de Deus, de estar sempre atento e com o desejo de salvar, de resgatar, de redimir. E o Eterno coloque no nosso coração esse amor
que é um amor que é de Deus, amor que ama incondicionalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para propiciação, para resgatar, e que assim também venhamos demonstrar amor para com o nosso semelhante, para com todas as pessoas os quais nos é dado o privilégio, a oportunidade de estar em contato. Nosso próximo tema, vamos falar ainda sobre parábolas, parábola do rico e Lázaro, e procurarmos tirar ali as ilustrações e realmente o propósito pelo qual essa parábola foi contada. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos pela vida, o cuidado, a proteção, por mais essa mensagem, e queremos suplicar a unção do Teu Espírito em nossa vida. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz. Nós jogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.